Olá, eu sou o professor Isaías Júnior, advogado há mais de 20 anos, professor de Direito há mais de 16, lecionando a matéria de prática jurídica penal. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre a representação no crime de estelionato. Antes disso, eu gostaria que você me acompanhasse aí no canal do YouTube, no Facebook e também no Instagram e ativasse aí o sininho também, para que sempre que a gente tiver um vídeo novo, você possa também estar assistindo a esses vídeos, a essas aulas que nós vamos ter aqui constantemente, ok? Vamos lá então? Vamos falar hoje um pouco sobre a representação no crime de estelionato. Primeiro, o que é representação? Ou representação criminal, como muitos dizem, né? A representação é uma autorização que a vítima ou seu representante legal dá à autoridade policial, delegado de polícia, para que inicie o inquérito policial ou então ao Ministério Público para que ele possa propor a ação penal pública condicionada à representação. Essa autorização, essa permissão, ela acontece em alguns delitos. Naqueles delitos onde a lei diz que somente se procede mediante representação, tá bom? Então precisamos tecer esses primeiros comentários sobre representação para que a gente possa então dar continuidade. Acompanhe comigo aí no slide. Vamos falar agora um pouquinho sobre a previsão legal da representação. Então, aonde nós encontramos escritos jurídicos legais, melhor dizendo, sobre a representação? Primeiro, no Código Penal. Está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 100. Parágrafo 1º do artigo 100. Já no Código de Processo Penal, a representação está prevista no artigo 5º, inciso 2, e no parágrafo 4º desse mesmo artigo, quando se tratar de inquérito policial. Já quando se tratar de ação penal, dentro também do Código de Processo Penal, a previsão legal está lá no artigo 24. Nesse caso, quando se tratar de ação penal. Então, nós temos a previsão legal da representação no Código Penal e também no Código de Processo Penal. Já sobre a decadência, que é o prazo estabelecido em lei para que a vítima ou seu representante legal possa oferecer a representação criminal ou a representação, como o próprio Código diz, está previsto lá no artigo 103 do Código Penal, decadência. Artigo 103 do Código Penal. E no artigo 38 do Código de Processo Penal. Então nós temos a previsão da decadência também no Código Penal e no Código de Processo Penal. No caso do crime de estelionato, essa obrigação de manifestação da vítima ou de seu representante legal foi introduzida pela Lei 13.000, pela Lei 13.964 de 2019, que é o chamado pacote anticrime, que inseriu o parágrafo 5º no artigo
171. Não existia esse parágrafo 5º, ele foi inserido, então, para tratar da representação no crime de estelionato. Só não há necessidade de representação quando o delito for praticado contra a administração pública, direta ou indireta, contra criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade, ou ainda quando se tratar de incapaz. Nesses casos, a lei, então, dispensa a necessidade e a obrigação de se fazer a representação. Haja vista que nessas hipóteses, então, a ação será penal, pública, incondicionada, ou seja, não depende da vontade da vítima. Ela será proposta assim que o Ministério Público tiver a prova da materialidade e o indício de autoria, poderá então propor a ação penal pública incondicionada. Mas vamos lá então, vamos a essa celeuma, o que está acontecendo aí nos tribunais a respeito da representação. É fato que ela está no ordenamento jurídico penal. Então, nos crimes de estelionatos praticados a partir do início da vigência da Lei 13.964 de 2019, há a necessidade de representação criminal como regra. A exceção, como eu disse para vocês, aí agora há pouco, considerando essas exceções. Criou-se o seguinte problema, né? Vamos dizer assim. A representação criminal para os crimes de estelionato retroage para aqueles anteriores à Lei 13.964, para aqueles delitos onde já foi proposta a ação penal antes da lei? Bom, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, deixa eu colocar aqui, deixa eu limpar a tela aqui primeiro, para ficar melhor, porque nós temos divergências no STF com relação a esse entendimento e também temos um outro posicionamento no STJ. Vamos primeiro ao posicionamento do STF. A segunda turma do STF iniciou o julgamento do HC 180.421 no dia 15 de junho desse ano, agora de 2021, e encerrou esse julgamento no dia 22 de junho. À unanimidade, o tribunal, a segunda turma, seguiu o voto do ministro relator, o Fachin, decidindo que a representação, no caso de crime de estelionato, retroage quanto às ações, então, retroagem quanto às ações penais já iniciadas por se tratar de norma de natureza mista. Norma de natureza mista. Ou seja, tem questões de direito material e tem questões de direito processual. Haja vista estar previsto a questão da representação tanto no Código Penal, que é uma norma de direito material, quanto no Código de Processo Penal. Pela decisão da segunda turma, a vítima deverá ser intimada, a vítima ou seu representante legal deverá ser intimada para representar no prazo de 30 dias. Sob pena, se ela for intimada e se mantiver inerte, de ocorrer a decadência. A decadência do direito de representar criminalmente pelo crime de estelionato. Esse, então, é o entendimento da segunda turma.
Qual é o problema? O problema é que no STF tem a primeira turma. E a primeira turma, em julgamento anterior, entendeu e decidiu no sentido de que não retroage a norma prevista no parágrafo 5º do artigo 171, não retroage para beneficiar o réu. E a interpretação da primeira turma, né, nesse sentido, de que não retroage aos casos de oferecimento da denúncia pelo Ministério Público antes da entrada em vigor da lei anticrime, por considerar que, nesses casos, o ato jurídico perfeito já se consubstanciou. Ou seja, o ato jurídico se tornou perfeito no momento do oferecimento da ação penal. E por entender que se trata de uma norma de caráter processual, não retroage. Lembrando que as normas de caráter material somente retroagem se for para beneficiar o réu. E a representação ou a necessidade de representação no crime de estelionato, ante a inserção do parágrafo 5º no artigo 171, é uma norma que beneficia o réu. Portanto, ela obrigatoriamente tem que retroagir. O problema é que o legislador não previu isso, não pensou nisso. A verdade é que o pacote anticrime acabou sendo bom por um lado, ruim por outro, poderia ter sido trabalhado de uma melhor forma, mas acabou não sendo. E acabou transformando a questão da representação criminal nesse tipo de delito em um problema que agora vai ter que ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos a decisão da segunda turma dizendo que retroage e nós temos a decisão da primeira turma dizendo que não retroage. Mas aí nós temos no meio de todo esse conflito ainda o STJ, que também tem jurisprudência firmada a respeito da representação nos crimes de estelionato. Qual é a jurisprudência firmada pelo STJ? Foi firmada ali na terceira sessão, que compõe, né, ou que é composta pela quinta turma e pela sexta turma. A quinta turma tem o mesmo pensamento da primeira turma do STF. Já a sexta turma tinha o mesmo entendimento da segunda turma do STF. E aí a terceira sessão, então, decidiu no mesmo sentido da quinta turma, de que não retroage. Então, esse é o entendimento do STJ, que não retroage. Deixa eu consertar aqui. Não retroage. Quem vai decidir isso? Né? A quem caberá a solução desse conflito? Caberá ao Supremo Tribunal Federal. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, então, ali no plenário, trazer as discussões propostas na primeira turma e na segunda turma e decidir. E aí, meus queridos e minhas queridas, é importante dizer que tanto a primeira quanto a segunda turma decidiram sobre a não retroatividade no caso da primeira e sim pela retroatividade no caso da segunda turma, a
unanimidade. Pode ter certeza, vai ser um julgamento bastante interessante. Então, o Supremo Tribunal Federal deverá dizer se a norma esculpida no parágrafo 5º do artigo 171 do artigo 171 do Código Penal retroage ou não retroage. E mais, deverá dizer qual é o prazo para que a vítima ou o seu representante legal faça a representação. Se de 30 dias, como já aconteceu no passado com a Lei 9.099, nos casos de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, ali o legislador previu essa regra de transição, de intimar a vítima ou seu representante legal para representar no prazo de 30 dias, ou se a representação deverá ser feita no prazo de 6 meses, também como previsto no Código de Processo Penal. Vamos aguardar as próximas manifestações dos tribunais superiores. Fato é, para quem é advogado e advogada, deve ter o cuidado de, em suas petições, nessas hipóteses, manifestar sobre a retroatividade da representação, ok? Requerendo que o juiz determine a intimação da vítima ou do seu representante legal para manifestar a respeito da representação. Faça isso em recurso, recorra ao STJ, ao STF também, porque essa questão vai ser decidida por final no STF. E para quem faz concurso, né? Aí entra num problema gravíssimo. Então, observe o seguinte, a decisão da segunda turma do STF é no sentido de que a previsão esculpida no parágrafo 5º sobre a representação retroage. O entendimento da primeira turma do STF é de que não retroage. Já o entendimento da terceira sessão do STJ é no sentido de que não retroage, ok? Então fiquem atentos a essas questões. Um forte abraço a todos.